Olá, estamos aqui de volta e eu vou dizer para vocês, gente, tá acabando a lei, olha que tristeza, vou morrer de saudade de vocês. Morrer de saudade de vocês. E aí, a lei vai acabar, mas você não para de estudar porque acabaram as aulas não, tá? As aulas vão ficar aí, você vai continuar estudando sempre, porque não tem outro caminho. Se estudando tá difícil, imagina sem estudar, não tem como, né? A gente tem mais é que estudar. E a gente vai então para o último título da lei, que é o título 9º da lei, e ela vai falar, sabe de quê? Das disposições transitórias. Se elas são transitórias, a gente está entendendo que tem uma perspectiva temporal, né? Não é uma questão permanente, né? Permanente na perspectiva de é isso que eu vou falar aqui, é eterno. Vamos ver como é que isso se estabelece? Vou apresentar para vocês. É instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação dessa lei. Viu por que ela é transitória? A lei foi publicada em quando? Quando? Em 96. Então, quando é que começa a década da educação? Em 97. Se começa em 97 e a década terminou em 2007. Por isso que a gente fala que é transitório, ok? Então, mas isso aqui, historicamente, é importante. Faz parte da lei, você precisa saber, até porque ela vai colocando prazos. Você pode checar se esses prazos foram ou não cumpridos, seja na educação a nível nacional, seja na educação a nível municipal ou a nível estadual. Então, olha o que ela diz. Parágrafo 1º. A União, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, ou seja, 97, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre a Educação para todos. Como a gente sempre tem atraso, deixa eu logo te contar que isso não aconteceu em 2007, tá? Isso aconteceu em 2001, tá? Desculpa, em 97, né? Isso aconteceu em 2001 e o plano teve duração até 2011, né? E o segundo plano, que a gente já está na vigência do segundo plano, que deveria estar pronto em 2011, ficou pronto somente em 2014, com vigência até 2024, porque ela é um plano decenal, então de 10 em 10 anos, tá? Mas quando a década de educação foi elaborada, a ideia é que a partir do outro ano já se tivesse um Plano Nacional de Educação, né? Com as metas de educação, estabelecendo metas, prazos, daquilo que é prioritário, daquilo que toda a sociedade deveria atuar em prol de facilitar e de alcançar, né? Mas isso não aconteceu, infelizmente. Parágrafo 3º, Distrito Federal, cada Estado e município e, supletivamente, a União devem. Primeiro artigo foi revogado. Segundo, prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Então, está aqui uma ideia de que cursos presenciais ou à distância precisam ser elaborados pensando nesses jovens e adultos que têm baixa escolaridade. Então, várias possibilidades foram, e ainda existem, estão articuladas por aí, pensando justamente nessa situação. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isso os recursos da educação à distância. Então, vamos pegar a educação à distância, que é uma forma de você capacitar um monte de gente, né? E vamos pegar os professores, que numericamente são uma classe grande, e vamos fazer as duas coisas. Capacitar à distância, isso já está lá previsto na legislação, tá? Programas de capacitação, e cada vez mais isso vem acontecendo, especialmente nas redes que têm um expressivo número de professores e que, portanto, ficam muito desafiadas mesmo na perspectiva dessa formação continuada. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar, né? Então, o Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar é o sistema da ANRESC, né? Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Então, integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território a esse programa. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para regime de escolas de tempo integral. Então, está vendo? Serão conjugados todos os esforços. Está dizendo lá, vamos embora, vamos ralar. Todo mundo vai ter que trabalhar para que as escolas públicas urbanas de ensino fundamental sejam cada vez mais modificadas para o regime de tempo integral.
Pela lei, tempo integral significa 7 horas da criança na escola ininterruptas, tá? Então, ele tem que ficar 7 horas na escola. Então, conta horário de merenda, horário de almoço, tudo está contando para essas 7 horas. Isso é horário integral. Menos de 7 horas, 6 horas e meia, não configuram mais horário integral. Mais do que 7 horas, horário integral, tá? Então, são 7 horas. Parágrafo 6º. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos Estados aos seus municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Então, tem toda uma regra que não nos compete, o artigo 202 vai falar de toda essa questão das responsabilidades fiscais de municípios e estados, mas dentro desse espírito aqui a gente sabe que para você ter direito, você tem que cumprir, a gente já viu isso anteriormente, você tem que cumprir alguns acordos pré-estabelecidos, senão você fica impossibilitado de receber esse recurso. Artigo 87A foi vetado. Vamos então para o artigo 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de 1 ano a partir da data da sua publicação. Lei publicada em 96, a partir de 97, todo mundo, então, com a sua legislação educacional adaptada. Você está perguntando, será que isso aconteceu? Num país desse tamanho é bom a gente investigar. Até onde eu tenha notícias, em muitos lugares, isso não aconteceu, essa adaptação geral, rápida assim não. Tá? Enfim, cada lugar com a sua realidade, com as suas possibilidades. Parágrafo 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por estes estabelecidos. Então, quando ele fala da legislação, ele está falando também dos estatutos e dos regimentos, que também, dentro desse mesmo prazo, tinham que ser modificados. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 52 é de 8 anos. Então, você vai lá ver que o prazo para a universidade se organizar, como a lei determina, era um prazo de 8 anos, ou seja, já passamos desse prazo. Resta saber se todas as universidades se adaptaram. Artigo 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Então, vamos lá. Creches e pré-escolas. A história da creche, nossa creche, ela tem uma passagem muito marcante na assistência social, que era onde elas estavam antes de virem para a educação. Elas vêm para a educação quando a LDB faz essa reformulação, coloca a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e coloca a creche dentro, como o primeiro segmento dentro da educação infantil. Então, com isso, as creches precisavam ser deslocadas das secretarias de assistência social para as secretarias de educação, ou dos ministérios de assistência social para o Ministério da Educação, dependendo do âmbito que a gente estiver falando. O prazo para isso era 3 anos. Vamos lá, 96, 97, 98, 99. Todas as creches passaram neste ano para a educação? Será? Pois é, são coisas que as pesquisas é que respondem, né? Eu vou te dizer que em muitos lugares isso não aconteceu, na realidade, na maioria dos lugares isso não aconteceu. Artigo 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nessa lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, então, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Então, qualquer questão dessa transição, tá, tem que ser resolvida pelo Conselho Nacional de Educação ou, então, pelos órgãos normativos, mas sem que essas coisas firam, de alguma forma, a autonomia universitária. Para terminar, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 92 diz para a gente que revoga suas disposições da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 91, primeira LDB.
Revoga-se a 5.540 de 28 de novembro de 68, que era uma alteração a outra Constituição, revogou. Não alteradas, essas duas não tinham sido alteradas pela Lei 9.131 de novembro de 95 e pela 9.192 de dezembro de 95. E ainda, além dessas, vai revogar também a Lei 5.692, também considerada a LDB anterior, que era de 71, e a Lei 7.044, que era um ajuste dessa lei, de 18 de outubro de 82. E as demais leis e decretos-leis que as modificaram em quaisquer outras disposições em contrário. Ou seja, quando essa lei chega, ela literalmente revoga, rasga tudo aquilo que foi produzido anteriormente e institui uma nova forma de educação, novas diretrizes e novas bases da educação. Brasília, 20 de dezembro de 96, 175 anos da independência e o 108 da República. Fernando Henrique Cardoso foi o presidente, Paulo Renato Souza era o ministro da Educação. Isso aqui está presente porque muitas vezes eu já vi provas onde a pergunta era quem tinha sido o presidente que tinha assinado a LDB. E as pessoas não sabiam. Quem era o ministro da Educação na época que a LDB foi assinada e as pessoas não sabiam. Então, lembra, FHC e Paulo Renato Souza era o ministro, que estava responsável, então, pela LDB. E aí, gente, acabou. Tu vai chorar aí, eu vou chorar muito aqui. Puxa, acabou aqui a nossa discussão de LDB. Mas eu tenho certeza que você deve ter aprendido bastante, começou a saber, conhecer coisas que você nem imaginava que existiam, não é verdade? E outras você ficou pensando, mas peraí, na lei diz uma coisa e na realidade acontece outra. Pois é, gente, isso aqui é Brasil. Tem um professor que é amigo meu que ele diz o seguinte, ó, lei é igual dunas de areia. Você olha, no momento as dunas estão com desenho. Aí você vira as costas e olha de novo, deu uma ventania, mudou tudo. E é mais ou menos isso que está aqui. Então, acompanhe sempre as modificações. Já falei para você, vou repetir que aqui a gente vai estar sempre gravando as modificações, substituindo aquilo que foi modificado. Então, você pode ficar tranquilo que aqui no LAC a gente vai estar sempre atualizando também. Mas você preste atenção quando você for estudar por outras provas ou por apostilas anteriores, porque as questões podem não ser interessantes, porque elas podem estar apoiadas numa redação anterior que não é mais vigente. Então, abre o olho, mantém sempre lá um olhar também na própria LDB, vai lá no site do Planalto, no site do MEC, pega a LDB, compara, vê se teve alteração, e essas alterações elas são marcadas pelo ano, vai vendo essas alterações para você estar com o seu estudo sempre, sempre em dia, ok? Muito legal fazer esse estudo aqui com vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente vai se encontrar, porque não tem mais LDB, mas tem tantas outras aulas por aí, a gente vai sempre se encontrar, ok? Deixa aí o seu recadinho sobre, foi legal estudar a legislação toda, gostaram de ter um curso que passa pela legislação na íntegra e não só nos pedacinhos dela? Se gostou, deixa aí a sua avaliação que a gente vai ficar muito feliz em ouvir, ok? Então é isso, a gente se vê de novo. Namastê para vocês e tchau, tchau.